Defensivos com ingrediente ativo sulfoxaflor terão restrições de uso estabelecidas pelo IBAMA. Insetos do Cerrado contribuem em pesquisas agropecuárias. Curso de controle biológico de pragas no Brasil está com inscrições abertas. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Educação no campo. A Embrapa e a Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação promovem de 27 a 29 de agosto, segundo curso de controle biológico de pragas no Brasil, na Embrapa Cerrados, em Planaltina, Distrito Federal. Destinado a agrônomos, técnicos e consultores agrícolas, além de gerentes de fazenda com experiência em lavouras, o curso tem como objetivo apresentar e transferir tecnologias sobre a utilização adequada do controle biológico de pragas para o setor agropecuário. As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de agosto no endereço www.febrapdp.org.br/controle biológico 2. Se você precisar desse endereço, pode mandar uma mensagem no Zap da Boa e a gente encaminha para você, e ele também estará disponível na publicação desta matéria em nosso site. O investimento por participante é de R$ 600, valor que inclui o almoço. As vagas são limitadas. A programação conta com palestras realizadas por pesquisadores da Embrapa e de instituições de ensino e de técnicos de empresas da área de controle biológico, além de demonstrações práticas e apresentações de informações técnicas pelas empresas apoiadoras do evento. Após cada palestra, haverá um momento para discussão sobre o tema com os participantes. Ao final das atividades, será realizada a mesa redonda e a entrega do certificado de participação. O coordenador do curso, pesquisador Roberto Alves, explica que a utilização do controle biológico vem aumentando ao longo dos anos aqui no Brasil. E ele disse: existe uma cobrança em nível mundial de menor uso de inseticidas químicos na agricultura e de maior proteção ambiental, além da pressão por menos resíduos nos alimentos. Para Alves, a importância do curso, que traz atualizações em relação à primeira edição, que foi realizada no ano 2018, é a possibilidade de transferir as tecnologias e conhecimentos para o uso adequado do controle biológico de pragas no país. Abre aspas, vamos explicar tudo nas apresentações e tirar dúvidas durante as discussões dos temas e a mesa redonda. Fecha aspas, foi o que disse Roberto Alves. Produtor rural e o meio ambiente. O Cerrado brasileiro é um bioma único. Apesar de haver outros semelhantes, como as pradarias e as savanas, a localização do Cerrado, isolado na América do Sul, somado às suas vastas fauna e flora, dão a ele uma condição especial. É um dos 5 grandes biomas do Brasil, cobrindo entre 1,8 e 2 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a quase 1/4 de todo o território nacional. Ele se estende em uma faixa contínua pelos estados de Goiás, grande parte do Tocantins, Distrito Federal, a maior parte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso, oeste de Minas Gerais, oeste da Bahia, sul do Maranhão, oeste do Piauí, porções de São Paulo, Paraná e ainda enclaves dentro da floresta amazônica. Segundo o site Deviante, estima-se que o Cerrado possua mais de 6.000 espécies de árvores e 800 de aves, sendo considerado um hotspot, isto é, um dos biomas mais ricos em biodiversidade e ameaçados do mundo. Cerca de 40% das espécies de vegetação lenhosa e um alto percentual de insetos, especialmente por volta de 50% das abelhas, são espécies endêmicas, ou seja, que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. A presença do Cerrado aqui no Brasil, ela é determinada especialmente pelo fator climático.
Esse bioma se encontra no clima tropical, com pluviosidade média a alta, entretanto com 2 estações muito bem definidas. Uma seca, durando então cerca de 5 meses no meio do ano, e outra chuvosa, correspondendo ao restante dos meses do ano. A biodiversidade do Cerrado é tão grande que se assemelha a formações florestais densas. 837 espécies de aves vivem no Cerrado, 29 endêmicas. Das 124 espécies da macrofauna, 14 são endêmicas. Mais de 14 mil espécies de insetos vivem aqui no Cerrado, representando cerca de 47% da diversidade de insetos do Brasil. Já as 3 bacias que compreendem o Cerrado, das quais o bioma apresenta boa parte de suas nascentes, possuem faunas diferentes. No Paracatu Rural de hoje, o biólogo, analista da Embrapa Cerrados, Amabílio de Camargo, explicou então à jornalista Fernanda Diniz como as coleções entomológicas de insetos podem contribuir em pesquisas agropecuárias, como as desenvolvidas pela Embrapa. Primeiramente, uma identificação segura do inseto, né? Porque qualquer abordagem que você vai fazer de manejo de qualquer tipo de praga ou qualquer tipo de inseto, você precisa primeiramente ter uma identificação correta. Mas aí depois tem vários outros tipos de pesquisa, por exemplo, pesquisas na área de ecologia, pesquisas, por exemplo, na caracterização da biodiversidade, que você precisa saber o que é que tem para você poder começar a trabalhar. Pesquisas, por exemplo, na parte de fragmentação de hábitats, os efeitos, né, de fragmentação do hábitat, utilizando insetos como indicadores, talvez. Apoia, por exemplo, pode apoiar também pesquisas mesmo de descrição de espécies novas. As coleções normalmente é uma das atividades das coleções de fazer, não só de apontar quais espécies e distribuição das espécies, mas também descrever espécies novas, espécies que estão entrando no sistema, nos agroecossistemas, né? Então, a gente tem um acompanhamento que pode apoiar as pesquisas na área de agropecuária em todos os níveis. A distribuição, por exemplo, de uma determinada praga, ela é muito importante para você poder interferir. A época de ocorrência, por exemplo. As coleções, na verdade, elas são um banco de dados, né? Então, várias informações você pode acessar ao longo do tempo. Então, o pesquisador pode se interessar, está precisando de informação para um determinado tipo de inseto que está começando pela primeira vez a atuar como praga, por exemplo. Aí, de repente, é necessário fazer um estudo básico para saber a distribuição, a partir de quando que esse inseto, por exemplo, começou a aparecer na região. Tudo isso faz parte do apoio que as coleções entomológicas podem fazer na pesquisa agropecuária. E muitas outras que, por exemplo, apoio na identificação de controle biológico, na caracterização daquelas espécies que efetivamente são pragas e outras que podem vir a ser pragas. A gente tem estudos de biologia também para saber a potencialidade, né, de uma determinada espécie se tornar praga. Em determinadas condições, por exemplo, de clima, vários insetos eles não são, em determinado ano, praga, e eles podem começar a se tornar importantes, né, de causadores de dano econômico. Então, essas informações elas estão disponíveis nas coleções, porque cada inseto que entra, que é registrado na coleção, ele vem com as informações em uma ou duas etiquetas de localidade, né, a coordenada exata onde foi coletado. Então, você pode acessar dados de clima dessa região, a altitude, época de ocorrência. Então, você pode mapear qual a época de maior incidência dessa praga. Então, são várias pesquisas que podem ser apoiadas pelas coleções entomológicas. Você falou da coleta. Como é que esses insetos são coletados? Os insetos eles são atraídos de maneira diferente. Tem uns que são atraídos pela luz, outros por frutas maduras, substâncias açucaradas, feromônios. Então, eles depende do tipo de inseto que você precisa coletar, é o tipo de armadilha de atração que você vai usar. E a coleta normalmente é feita com rede entomológica, com tubo de ensaio, dependendo, insetos menores você pode coletar com tubo de ensaio, e pode também
capturar até com a mão, dependendo de qual é o inseto que você vai coletar. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Notícias rurais do Governo Federal. 6 novos produtos formulados que tiveram, no caso, os registros publicados no Diário Oficial da União no último dia 22 de julho, terão restrições de uso estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Já registrado em 82 países, incluindo os Estados Unidos e países da Europa, o ingrediente ativo sulfoxaflor, que controla pragas como pulgão, mosca branca e psilídeo, só poderá ser usado nas lavouras brasileiras se obedecer várias restrições. O uso do inseticida no Brasil deverá seguir as orientações estabelecidas pelo IBAMA para mitigação de risco para insetos polinizadores, como a restrição de aplicação em períodos de floração das culturas, o estabelecimento de dosagens máximas do produto e também das distâncias mínimas de aplicação em relação à bordadura para a proteção de abelhas não apis. Essas restrições constam na rotulagem dos produtos e estão estabelecidas de acordo com cada ingrediente e cultura. O ingrediente ativo sulfoxaflor teve o registro do produto técnico de uso industrial concedido no final de 2018 e o produto formulado estava em avaliação final das autoridades ambientais. Depois de passar por consulta pública, o produto foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e também pelo IBAMA. Segundo a Instrução Normativa IN 02/2017 do IBAMA, o registro de novos defensivos no país deve ser condicionado a, abre aspas, apresentação de informações que permitam o uso adequado desses produtos sem efeitos que comprometam a sobrevivência, a reprodução e o desenvolvimento das abelhas, fecha aspas. Além da avaliação do risco para as abelhas do gênero Apis, o IBAMA foi a primeira autoridade regulatória de pesticidas no mundo a realizar a avaliação de risco para abelhas não Apis. Do ponto de vista da saúde humana, o sulfoxaflor está entre os inseticidas 20% menos tóxicos hoje aprovados. Há um possível impacto sobre insetos polinizadores, por isso, a importância da avaliação do IBAMA. Foram apresentados estudos técnicos sobre o impacto dos resíduos nas abelhas para determinar o que pode ou não ser aprovado. O IBAMA tem a liberdade técnica de aprovar ou não o produto, ou para estabelecer restrições de uso que garantam a segurança para os insetos polinizadores. Foi o que explicou o coordenador-geral de agrotóxicos e afins da Secretaria de Defesa Agropecuária, Carlos Venâncio. Os produtos formulados, aprovados à base de sulfoxaflor, apresentaram estudos laboratoriais de toxicidade aguda e crônica para abelhas adultas e larvas, estudos de resíduos em néctar e pólen em diversas culturas, além de um estudo específico com o objetivo de identificar a ação dessa substância sobre colônias de abelhas. Todos os estudos realizados no Brasil e no exterior foram conduzidos de acordo com as boas práticas laboratoriais, seguindo normas de qualidade, segurança e rastreabilidade reconhecidas internacionalmente. Recentemente, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA na sigla em inglês, retirou restrições de uso do sulfoxaflor e aprovou novos usos para o produto a longo prazo. No entanto, também é preciso seguir recomendações de uso, como distâncias mínimas e épocas de aplicação. Segundo a EPA, o sulfoxaflor
é uma ferramenta importante para proteger as plantações e evitar perdas econômicas potencialmente significativas. Você pode perceber que no programa de hoje nós falamos aí a respeito de controle biológico de pragas, curso para o controle biológico e agora uma questão de uma restrição aí de uso, né, com um produto que tem aí a base dentro da sua química, o sulfoxaflor. É muito preocupante os dias de hoje com relação aí a essas questões da biodiversidade que existe. A agricultura, alguns anos atrás, ela usou muitos produtos fortes e acabou diminuindo esses insetos. Até um biólogo informou agora há pouco, ao Paracatu Rural, a respeito de que alguns anos atrás a gente viajava e o para-brisa do carro enchia de inseto. E hoje isso não acontece mais, devido aí ao uso de inseticidas na agricultura. É claro que a gente precisa produzir alimentos. O mundo está necessitando de alimentos. O Brasil exporta aí para vários locais do mundo, né? Porém, é necessário a gente começar a repensar algumas questões. O uso do controle biológico, por exemplo, é uma grande opção. Tem aí esse curso que acabei de dizer no início do programa. Então, a gente precisa, os produtores rurais que trabalham com a agricultura, precisa começar a buscar essas alternativas que, de uma certa forma, acaba ficando barato, porque é um controle biológico. É natural. Os animais vão fazer o seu próprio controle, equilibrando o ecossistema. Dessa forma, a gente consegue produzir sem prejudicar o meio ambiente. Como é que você vai conseguir produzir alimento se não houver a polinização? Quem realiza isso aí é a abelha, principalmente. Outros insetos também e outros animais também realizam, mas a abelha principalmente. Recentemente, um produtor rural disse para mim que ele é criador de abelhas. Disse assim: Francis, perdi enxames, vários enxames, porque um produtor rural vizinho aplicou fora da hora o seu inseticida. Tem todos uns detalhes que você, produtor rural que utiliza inseticidas, precisa observar. Converse com o seu agrônomo, converse com o técnico agrícola que te dá assistência, leia os rótulos para fazer uma aplicação correta. Esse é o pedido nosso hoje aqui no Paracatu Rural. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.